Campina Grande, quinta-feira, 2 de abril. Hoje comemora-se o Dia Internacional do Livro Infanto-Juvenil. E eu aproveito esse dia em que se celebra o Dia Internacional do Infanto-Juvenil, recomendar aos senhores pais que aproveite essa faixa etária do seu filho, levando-o a conhecer as Escrituras Sagradas. Jesus dedicava tempo às crianças. Certa ocasião, Jesus estava rodeado de muitas crianças e os apóstolos perceberam que as crianças estavam incomodando o mestre e mandaram as crianças se retirar. Jesus, porém, disse: Deixai vir a minhas criancinhas, não as impeçais, porque das tais pertence o reino dos céus. E eu quero aproveitar também esse espaço para convidar os senhores pais a matricularem os seus filhos a um departamento na Igreja Evangélica Congregacional do Calvário, denominado Soldados de Cristo, do qual eu sou capelão. E todos os sábados essas crianças recebem instruções de ordem unida. Elas são treinadas a enfrentar desafios e obstáculos em situações diversas. E aproveito também para, naquela ocasião, ministrar estudos da Palavra de Deus, exemplos de histórias bíblicas como Sansão, Davi, Daniel, e histórias do Novo Testamento, quando Jesus esteve acalmando a tempestade, curando o cego de Jericó, muitas histórias da Bíblia, e essas crianças elas vão sendo instruídas através do ensino da Palavra de Deus, até porque Provérbios 22:6 é uma recomendação do escritor sagrado, advertindo os pais a que ensinem, instruam a criança no caminho que deve andar, para que quando eles forem adultos, não se desviem dele. Então aproveite esse espaço, esse momento em que sua criança, adolescente, menino ou menina, está ainda com a sua mente fresquinha para absorver tantos ensinamentos benéficos, positivos, histórias bíblicas. Então matricule o seu filho sempre aos sábados, a partir das 14 horas. Dentro de instantes estaremos ouvindo o pastor Antônio Júnior trazendo a conclusão e ao término o cantor e pastor Luiz de Carvalho interpretando a música Deus enviou o seu Filho amado. Estamos na semana da chamada Semana Santa, Páscoa. Muita gente não percebe, não tem noção nenhuma de que esta celebração da Páscoa não é uma festa religiosa, que aliás era celebrada pelo povo judeu, mas muitos o fazem religiosamente, não têm a menor ideia do que é a Páscoa. Então a Páscoa era celebrada no Velho Testamento, lembrando o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você vai ouvir ao término deste programa o cantor e pastor Luiz de Carvalho interpretando Deus enviou o seu Filho amado. Mas antes, quero deixá-los com o pastor Antônio Júnior. Eu sabia que a minha presença era necessária nessa assembleia. Porque eu não sei, quando Cecília ouvisse que eu não ia mais, eu não sei o que Caléu ia pensar se eu dissesse que eu não ia mais. A minha família. Estava todo mundo empolgado para ir. Entenderam? Então a minha responsabilidade de tornar-me padrão da minha família também conta com isso. Eu sei que a igreja precisava de mim, mas a minha família também precisava. É tanto que o pastor me chamou e disse assim: pai, foi difícil a assembleia, você fez falta. Mas eu não poderia deixar de pensar sobre essa questão da minha família, porque o meu pastorado, ele começa dentro de casa. Ele começa dentro de casa. Amém, meus irmãos? Estão entendendo? E por que essa opinião? Porque eu estou o tempo todo vivendo, buscando, estudando a palavra. Eu sei que eu tenho uma posição privilegiada, porque essa é a minha função. A minha função é pregar e ensinar a palavra. Então, consequentemente, eu absorvo muito e pode ser que as minhas ideias fiquem mais claras sobre isso. Mas aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele nos ensina que o que sai da minha boca pode construir ou pode destruir.
O que sai do que eu escrevo, o que sai do que eu falo, pode construir, mas pode destruir. E o que sai da minha boca e o que eu falo pode construir ou destruir, mas também aquilo que eu absorvo de palavra, aquilo que eu absorvo de entendimento, pode construir ou pode destruir a minha vida. Por isso que é tão importante, Paulo está dizendo, para que nós nos esmeremos na palavra, sejamos padrão da igreja na palavra. A igreja depende de você, jovem, para ser um padrão na palavra. Mas ele ainda vai mais. Ele diz para a gente se tornar padrão dos fiéis na palavra, mas também no procedimento. Como você se comporta quando ninguém está postando no Stories ou no seu Stories? Como é que está a tua vida no secreto, quando ninguém está vendo? Quais são as suas atitudes? Quais são os seus desejos? Os seus desejos são balizados em quê? Veja, meus irmãos, que Paulo, ele começa numa sequência lógica. Primeiro, busque a palavra para ser padrão. E quando somos padrão na palavra, consequentemente o nosso procedimento será padrão para os fiéis. Eu vejo também, irmãos, muitas vezes as pessoas preocupadas com o que estão dizendo. Amados irmãos, nós temos o poder de decisão, amém? Nós somos o protagonista da nossa vida, amém? O que nós decidimos agora é reverberar no futuro, amém? Toma a atitude, toma a tua decisão baseada na palavra, que eu tenho certeza que lá na frente, a decisão que você tomou, baseada na palavra, vai fazer toda a diferença para o teu futuro glorioso. O sim e o não que você der, baseado na palavra, vai fazer toda a diferença na tua vida adulta. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o nosso procedimento, o nosso comportamento deve ser um comportamento padrão para os fiéis. Ele está falando sim de santidade. Santidade. E outra coisa interessante, irmãos, o nosso comportamento no dia a dia, o nosso comportamento naquilo que a gente fala muito daquilo que nós temos absorvido no dia a dia. Vocês não vão saber quem é, mas eu conheço uma pessoa que se diz crente. Ele é um homem, ele se diz crente. Eu não sei como ele se comporta na frente do pastor dele. Eu sei que quando ele está perto da gente, de 3 palavras que ele fala, 5 são palavrões. Às vezes eu entro em crise, eu digo, meu Deus. Às vezes quando ele chega, Pai do Senhor, pastor, tenha paz. Mas de 3 palavras que ele fala, 5 são palavrões mesmo. É impressionante. E o que isso fala? Isso fala muito do que o coração dele está cheio. Você está enchendo o seu coração de quê? Qual é o seu procedimento? E aí ele ainda vai mais. Se o meu padrão para a igreja é me proceder na palavra, é ter um procedimento santo, ele ainda vai dizer algo bem mais profundo. E ele diz: torna-se padrão dos fiéis no amor. No amor. Não por coincidência, mas por providência. Na quinta-feira também nós estávamos estudando sobre João, conhecido como o apóstolo do amor. E a gente tem ensinado aqui, quinta após quinta, que o amor que João fala não é esse amor que nós conhecemos das novelas, dos doramas, das séries, dos stories. O amor aqui, que Paulo também está falando a Timóteo, ele frutifica, ele eclode de um padrão construído na palavra. E esse padrão construído na palavra faz com que você seja cheio do Espírito. E amar se torna uma tarefa fácil. Inclusive para servir uns aos outros e para entender uns aos outros.
Eu vou dizer um segredo para vocês, mas não diga absolutamente a ninguém. Ontem nós tivemos uma reunião com a liderança da igreja, só os líderes de departamento. Como foi uma sexta-feira, muitos irmãos não pôde estar, não é, Adriana? Os outros, né, Joís, estavam ensaiando. Mas quando foi no final, eu louvei a Deus pela maturidade, pelo compromisso, pela mansidão, pela compaixão, por tudo aquilo que eu ansiava numa reunião. Aconteceu ontem aqui, meus irmãos. Aconteceu ontem aqui. As opiniões dadas. Era aquela atmosfera de quase que a gente assim, vamos nos dar as mãos. E eu terminei a reunião dando as mãos na oração, porque era esse sentimento que estava na liderança. Quando foi hoje, com os oficiais de tarde, também foi a mesma coisa. As opiniões dadas, balizadas, muito respeito. Um falava, o outro falava, de repente estava assim, mas cada um se policiava para não ofender o outro. E eu achei aquilo maravilhoso. Eu estou testemunhando para vocês. Foi maravilhoso hoje. Foi bênção. Foi abençoado. Porque eu penso, irmãos, que quando a gente começa a amar, a gente começa a servir, a gente começa a frutificar, e em horas cruciais como essa de reunião, que infelizmente temos um histórico, que eram reuniões que ninguém queria mais participar, que ninguém queria mais ver, de um tempo para cá, e ontem e hoje, eu pude testemunhar, que dá até vontade de fazer mais. Não vou fazer mais na sexta, né? Não faça mais na sexta de noite. Mas dá vontade, porque eu queria que todo mundo estivesse participando do que a gente participou. E eu penso que isso é amar. Porque você está com Deus, você teme ao Senhor. E se você está com Deus e teme ao Senhor, você teme em desrespeitar, você teme em dizer uma palavra mais rude, você teme em querer colocar as suas coisas baseado na vaidade, baseado na sua soberba. E começa a colocar as coisas baseadas no reino, num todo. Glorificado seja o nome do Senhor. A outra parte, o outro procedimento, ou outro padrão que ele fala, é para que a gente seja padrão também na fé. Abra comigo aí, Atos, capítulo de número 1. Versículo número 8, 1:8. Atos 1:8. Diz o quê? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Esse texto aqui, irmãos, é um texto que nos chama muito a atenção, porque aqui ele fala de algo essencial para que venhamos a entender. Ele diz para a gente se tornar padrão da fé. Esse padrão da fé, ele está dizendo assim, ó, é ter coragem de crer no impossível quando a maioria duvida. Aí você diz assim, mas como, presta atenção, como eu vou crer se os meus amigos me apelidam, se os meus amigos me escanteiam, se os meus amigos debocham? Como eu vou crer se o meu professor ateu debocha da minha fé? Como eu vou continuar crendo se o meu círculo de amizades na rua debocha? Saiba vocês, juventude, o deboche de hoje não significa absolutamente nada da perseguição que os irmãos de Atos dos Apóstolos tinham. Em Atos dos Apóstolos não era deboche, era espada. Em Atos dos Apóstolos, um judeu, se ele encontrasse um crente dizendo que o Senhor dele, o Messias dele, a qual ele está esperando, era Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, uma vergonha, ele podia puxar a espada e lhe golpear. Em Roma, o Estado poderia abrir um processo contra você pelo fato de você crer em Cristo Jesus e jogar você na arena
condenado à arena. Era essa situação. Aí Lucas, quando escreve, no momento da ascensão de Cristo, Cristo faz uma promessa para toda a igreja, dizendo o quê? E lhe darei o Espírito Santo, serei revestido de poder para quê? Para ser testemunha. O Espírito Santo nos enche do seu poder para continuar a confessar nossa fé, mesmo diante do deboche, mesmo diante da segregação, mesmo diante de um professor ateu debochado. É o Espírito Santo que nos reveste de poder para testemunhar, porque Ele fez isso com aqueles crentes daquela época que estavam à beira da morte. No final, ele diz também, voltando à mesma ideia que ele já tinha tido sobre o procedimento, mas ele vai mais a fundo e diz: torna-te padrão na pureza. Torna-te padrão na pureza. Um compromisso radical de guardar o corpo. Um compromisso radical de guardar a sua mente para o propósito de Deus. No início, eu incentivei demais. E onde eu chego, eu incentivo as pessoas a ir para o projeto missionário. Sempre foi assim. Quando pastoreava em São Vicente do Seridó, eu me lembro que Roseane, uma ovelha nossa, ela gostava de missões. E ela não tinha ido para canto nenhum. Eu disse: você vai para o projeto. O que é isso, pastor? Não, projeto missionário. São 20 dias das suas férias. E você vai para lá. Vai ser aonde? Vai ser em Juazeiro da Bahia. Aí eu fui lá em São Vicente, peguei ela e vim trazer aqui para a rodoviária. Botei ela com a bolsa e com um colchão debaixo do braço. A gente tirou uma foto lá na rodoviária. E ela foi embora para Juazeiro do Norte. Quando ela voltou impactada. Pastor, eu nunca vi aquilo. Outra vez, uma irmã, líder do departamento infantil, aí, eu disse: você fez algum curso? Não, filho, é um curso não, tal, não sei o quê. Olha, tem um curso da APEC em Fortaleza. Pastor, e eu queria que você fosse. Eu vou. Aí vamos lá, também ela num ônibus, foi-se embora para Fortaleza. No primeiro dia, que ela teve as primeiras aulas, ela ligou para mim, ela disse: e aí, como é que está, abençoada? Não, pastor, na estrada eu estava perguntando, para onde eu vou? O que é que eu vou fazer lá? Mas agora que eu tive as primeiras aulas, eu quero dizer ao senhor, está tudo errado aí na igreja. Eu disse: foi por isso que eu pedi para você ir. Para você aprender e trazer o que a gente deve fazer na igreja. A intenção de mandar pessoas para o projeto missionário e a intenção de mandar as pessoas para o curso é para eles terem essa vivência, essa experiência com Deus de forma tão profunda que ela volte para o seu corpo, que é a sua igreja local, e modifique tudo o que está acontecendo para a glória de Deus. O meu incentivo para vocês irem para o projeto missionário é para quem já foi para o projeto missionário, sabe como é o trabalho lá, sabe o que aprende, sabe o compromisso. Vocês pais que deixaram seus filhos ir, eles voltaram diferente. Às vezes a gente pensa que o projeto missionário, amados irmãos, os irmãos vão para evangelizar, vai alcançar outras almas. O objetivo é alcançar a alma deles mesmos. É trabalhar eles mesmos. Então as meninas se preparem, quando fizer 13, 14 anos, vão entrar na lista para ir para o projeto missionário. Irmãos, nessa igreja, nós temos muito adultos e idosos. Eles são bibliotecas vivas. Bibliotecas vivas de fé. Então, quando um jovem assume um compromisso de santidade, ele faz algo poderoso. Ele incendeia os mais velhos. Então, essa noite aqui, somos feitos para algo maior. É que eu quero incutir na sua mente que você precisa incendiar a sua vida, a sua família, a sua igreja. O seu compromisso não é apenas com você mesmo.
Quando os adultos veem um adolescente orando, lendo a palavra, lendo a Bíblia e vivendo com pureza e esperança, a igreja é renovada. Esse algo maior, ele é coletivo. Você é um exemplo que vai encorajar quem já está caminhando há mais de 50 anos, por exemplo. Algo maior exige de você renúncia. Porque você está renunciando a algo raso. O compromisso é quem você quer ser daqui a 10 anos. Quem você quer ser daqui a 10 anos? O alicerce desse homem ou dessa mulher começa a ser construído no sim que você dá a Deus hoje. Aos 13, aos 15, aos 17 anos. A santidade, meus irmãos, é o seu passaporte para os lugares profundos que Deus quer te levar. Então eu quero convidar todos os jovens que sentem que estão vivendo algo menor, a darem um passo à frente, não para serem perfeitos, mas para dizerem: Senhor, eu aceito o desafio de ser exemplo. Eu lancei o desafio para a liderança de nós estudarmos 2 livros. Eu vou fazer de forma resumida, mas a gente vai precisar de estudar os 2 livros. O primeiro deles é A Treliça e a Videira. Eu fui impactado quando eu li aquele livro, A Treliça e a Videira. Recomendo a vocês. E A Treliça e a Videira, ele faz um choque com a gente. Porque a treliça, na ideia lá, é a estrutura da igreja. E a videira são as pessoas. A igreja, ela se alegra mais, se entusiasma mais, reclama mais, pede mais a estrutura. Mas não nos preocupamos com a videira. O verdadeiro líder é aquele que faz discípulos. O verdadeiro líder é aquele que acompanha uma pessoa, forjando o caráter dele, fazendo com que ele olhe para o líder e veja um exemplo e queira seguir os passos desse líder. Essa vai ser a proposta para nós esse ano na igreja. Quem você tem cuidado? Quem você tem assistido? Você só se preocupa com você? Ou você tem se preocupado com o outro? Então, você precisa pensar em algo maior. E você precisa ter compromisso. E é com você, jovem, que eu estou dizendo. É com você, jovem, que eu estou, nesse momento, dizendo, convidando a você para ter um desafio. Ser um exemplo. Se você tem dificuldade, eu vou dar um segredo. Procura um adulto. Procure alguém experiente. Chame para conversar. Diga as suas dúvidas. Coloque aquele que passa no seu coração e na sua mente, para que os adultos possam lhe ajudar. Porque nós precisamos nos tornar exemplos a partir de outros exemplos. Nós fomos feitos para algo maior. E esse algo maior é a nossa vida de compromisso, de amor, de fé e de padrão para a igreja. Agradeço a você, internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo, canal 20, que esteve conosco, para que juntos nos reencontremos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Amanhã estaremos recebendo a visita da nossa irmã, missionária Janeide, esposa do pastor Euder Faber. Não perca, portanto. Antes de encerrarmos nosso programa, você vai ficar com esta felicitação de um dos nossos colegas de ministério e em seguida ouviremos o cantor e pastor Luiz de Carvalho interpretando a música Deus enviou o seu Filho amado. E até amanhã. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Inicialmente queremos ler um texto bíblico no Salmo de número 67, versos 1 e 2, que nos dizem:
Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Aproveito esta oportunidade para felicitar o reverendo João Bosco de Moraes, com toda a Igreja Congregacional do Calvário, a membresia, os obreiros, como também todos os contribuintes, aqueles que sustentam e mantêm o programa Opção para a Vida durante 35 anos ininterruptos de assistência. Esse programa tem sido uma bênção, tem abençoado lares, famílias, vidas e tem transmitido, acima de tudo, o conhecimento da Palavra de Deus. Porque o conhecimento é um dom que se não toma, é uma liberdade que se não limita, uma herança que não se gasta. Portanto, todos nós precisamos desse conhecimento de Deus, dessa semente da Palavra de Deus dentro de nós, para que na eternidade desfrutemos da nossa opção para ter vida com vida e viver a vida que Deus nos dá. Que Deus nos abençoe. Parabéns! Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está.